Boa noite a todos, os aqui presentes e os ausentes, né? Os encarnados e os desencarnados. Boa noite aos nossos amigos internautas também. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui para uma noite de estudo, de esclarecimento. E é muito importante esse nosso encontro, porque também nós podemos passar uns recados da casa, né? Sobre as palestras, que são todos os dias, segundas, terças, quartas e quintas. Na quarta-feira é o único dia que é à tarde, né, às 2 horas, e os outros dias neste horário. E tem o atendimento do plantão, quem quiser passar pelo plantão, chega uma meia hora mais ou menos antes da palestra, né, para depois dar tempo de passar pela palestra e receber os passes. E também temos o trabalho no sábado, que é às 3 horas, houve uma mudança de horário, né? Então agora é às 3 horas. E no domingo também é feito esse trabalho às 10 horas da manhã, junto com a evangelização infantil. E toda sexta-feira, às 7h30, são feitas aqui reuniões para as pessoas dependentes ou parentes de dependentes, né? Não é direcionado assim como se fosse esse tipo da nossa palestra, né? Mas mesmo para essa parte dos vícios, né? Então quem quiser participar também, tem uma turma que é capacitada para poder dar esclarecimentos, né? E também todo segundo sábado de cada mês é feita a distribuição de 62 cestas básicas. Quem quiser colaborar com os produtos não perecíveis, tem uma cesta ali na frente. É 1 quilo de qualquer mantimento não perecível, massa de tomate, café. E todos os sábados também tem a distribuição de lanches para as pessoas que estão aí embaixo dos viadutos aí do Carandiru, né? Também quem quiser participar, é só falar com o Daniel. Vocês sabem que vai ser feita uma viagem até Araxá, mas já está completo, né? O ônibus já está completo, mas quem quiser colaborar para levar lá para o Tadeu, até o dia 25, shampoo e sabonete neutro, a fralda geriátrica, meia assim, para a senhorinha, para senhor, né? E remédios que estejam na validade. Qualquer tipo, né, Sandra, de remédio. Só que, como eu falei, já não tem mais vaga nos ônibus, já estão lotados. Agora nós vamos nos acalmando, serenando os nossos corações, deixando a calma penetrar dentro de nós, nos envolvendo com muito amor, muita paz, sentindo esse ambiente que nos faz bem, esse ambiente que já está sendo preparado antes de nós chegarmos aqui. Os nossos amigos de espiritualidade estão aqui nos esperando de braços abertos, junto com aquele nosso irmão maior, Jesus Cristo. Aquele que nos fortalece, aquele que nos move a galgar o dia a dia nosso. Vamos agradecendo a Ele pela semana que tivemos, por todas as nossas conquistas e às vezes, até por algumas derrotas, que às vezes essas derrotas são para nós enxergarmos um pouco melhor o quanto nós temos que ser forte, quanto nós temos que batalhar para que elas não surjam com tanta facilidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. Hoje o tema, quem vai fazer é o Jurandir, é sobre enfermidades, do livro Atitudes Renovadas, do Divaldo Pereira Franco e da Joana de Ângeles. Quem quiser, depois, no fim da palestra, quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, o Jurandir está aqui. Por favor, quem tiver com o celular ligado, nós pedimos o favor de desligar para evitar uma interferência aqui, né? Muito bem. O nosso tema hoje, enfermidades, é um tema extraído da obra do Atitudes Renovadas, do Divaldo Pereira Franco. Tem que sair, não posso sair porque o microfone está aqui. O espírito autor desse tema aqui é a Joana de Ângeles, é a guia, amiga espiritual do nosso querido Divaldo Pereira Franco, um espírito do escola, de grande experiência, de muitas e muitas encarnações, sofredora em vários períodos e vencedora também. E continua hoje na espiritualidade, trabalhando mais do que nunca, auxiliando o companheiro aqui, Divaldo, na divulgação da doutrina, na divulgação do Evangelho do Cristo, através dessas experiências da nossa companheira, nossa amiga, nossa irmã maior. Então hoje ela está falando aqui sobre enfermidades. Nós sabemos que a medicina sempre tratou a doença, se esquecendo do doente. Os espíritos superiores dizem que não existe doença, mas doentes. E a doença, ela se instala na alma, não é? Ela vem do fundo, do interior de cada um de nós. Essa doença nós fabricamos, né? São os vários matizes, tantos tipos de doenças, tanto tipo de problemas, que o nosso corpo dá a impressão que às vezes é uma peneira, que a gente vê tantas doenças, né? Mas essas doenças têm a sua causa no espírito, que é o ser inteligente. Quem provoca os males é a inteligência, é o espírito. E provoca esses males que amanhã depois vai surgir no corpo de carne, porque ele está no corpo espiritual. Então nós marcamos, gravamos no nosso espírito todos os nossos atos, nossas atitudes, felizes ou infelizes. Como no caso estamos falando das doenças, essas coisas ficam marcadas em nós. E os médicos atualmente, nós já temos lido várias reportagens, muitos cientistas, eles já sabem e já estão até concordando que a medicina alternativa pode ser utilizada a favor do doente, da forma como eles acham, não é? Porque eles sabem que é preciso combater o mal no corpo, porque a biologia é corpo de carne, é material, então ela vai precisar do remédio. Mas a cura mesmo se dá no espírito. Então eles permitem que haja muitos hospitais estão permitindo que haja o tratamento também alternativo. Há muita gente que vai nos hospitais, aplica a fluidoterapia, reiki, são orações, enfim. E as estatísticas já demonstraram que o resultado realmente é positivo, né? Já fizeram experiência separando grupos de criaturas que eram tratadas dessa forma, independente do tratamento material, físico, e outro grupo era tratado com esse tratamento alternativo, ou seja, com aplicação dos passes fluídicos, ou um outro tipo que seja, não o biológico, não o material. Se chegaram à conclusão que realmente aqueles que receberam também o trabalho, a terapia alternativa, tiveram uma evolução bem melhor dos seus problemas. Então o tratamento foi mais positivo, o remédio e mais o tratamento espiritual. Né? O tratamento, falamos espiritual porque nós estamos na casa espírita.
né? Eles podem dizer o interior da criatura, psicológico, psíquico, como acharem melhor. Mas que é importante esse tratamento isso foi comprovado. Então nós vamos ver aqui o que a nossa companheira, a nossa irmã aqui, Joana, fala, né, nessa obra, é mais ou menos, acredito que seja mais ou menos assim. Vamos ver. Só para a gente, então, depois vamos fazendo a nossa evolução à medida que nós vamos entendendo. Mas, em outras palavras, é isso que nós estamos vendo aqui. Os mais avançados centros de saúde da atualidade, ante as problemáticas que eles dizem respeito, estabeleceram com seus esculápios, ela tem uns termos sempre um pouco rebuscados, mas a gente sabe que, né, os seus esculápios, os médicos, né, devem ter em mira os sintomas apresentados, as doenças em caráter prioritário, deixando o paciente em plano secundário. Isso é a maioria. Então eles querem tratar o doente. Ele está vendo que está havendo uma infecção, eles vão dar um antibiótico, né? Alguma coisa que precisa ser cirurgiado, eles vão abrir o paciente e vão fazer a cirurgia, né? Então eles estão indo por esse caminho aqui, segundo o que ela está dizendo. Como consequência, a grande preocupação no atendimento é a libertação da doença, o desaparecimento dos seus sintomas, oferecendo os resultados que são denominados como a conquista da cura ou o retorno da saúde. Bom, eles fizeram a parte deles, aplicaram injeção, antibiótico, deram tratamento, baixaram a febre, controlaram a pressão, enfim, a pessoa melhorou, né? Não obstante a respeitabilidade da programação, o paciente em si mesmo é que merece os primeiros cuidados e estudos, uma observação acurada a fim de compreender-se as razões subjacentes dos sintomas que o afligem em forma de doença. Então ela já está dizendo que nós devemos cuidar do paciente, não é só da doença. Precisamos saber de onde vem essa doença, né? Nós estamos vendo os efeitos, a causa eles vão fazer um levantamento para saber, não, porque ingeriu tal medicamento ou teve um problema qualquer, mas da onde veio a causa? A causa é que é difícil, né? Por isso que ela está pedindo que a criatura seja cuidada, independente da doença, né? Quer dizer, está dando mais prioridade para o ser, né? Invariavelmente, na raiz dos desastres orgânicos, das infecções, das instalações de sintomas e das doenças, encontra-se o indivíduo em si mesmo desajustado. Quer dizer, eu fiz um preâmbulo para vocês acompanharem o raciocínio, né? Dominado por conflitos conscientes ou ignorados, autopunindo-se ou buscando mecanismos de fuga dos problemas, desse modo, mesmo sem o saber, abrir o campo à sua instalação. Veja bem, então a criatura tem dentro de si um problema que ela deu causa àquela doença que nesse momento a medicina está tratando. Ela deu causa porque ela tem dentro de si algum problema que ela fez. Se ela não fez nessa existência, nós sabemos que o espírito já vem muito tempo. Nós, como a doutrina espírita, como espírita, nós somos reencarnacionistas. Sabemos que aquele espírito não está aqui pela primeira vez. Então ele tem dentro de si alguma coisa para ser acertada, e alguma coisa que está mexendo com ele. E essa criatura coloca para fora em forma de doença. Então, precisa descobrir qual é a causa. Mais ou menos o que ela quer dizer aqui. As exigências descabidas que fazem parte do cotidiano das criaturas, os impositivos de natureza socioeconômica, as extravagâncias que adquirem cidadania, a falta do necessário tempo para a reflexão e o relaxamento, a solidão e o desamor transformam-se em conflitos perversos que são diluídos pela consciência. Consciência não é material, consciência é espiritual, consciência é da inteligência. O corpo não tem a consciência, tem a consciência é o espírito. O espírito tem os instrumentos da sua manifestação, o cérebro com todos os seus acessórios que fazem, nos ajudam a nos comunicar nesse mundo que nós estamos de forma, porque é a única maneira que Deus então nos deu o corpo físico, e a única maneira do espírito
poder se comunicar, progredir, avançar na sua rota espiritual, é através do reencarne. Então o corpo físico, cada um recebe o seu corpo de acordo com a sua necessidade, né? E de acordo com o seu merecimento. Um corpo esbelto, forte, né? A toda prova, um corpo ao contrário, com problemas, porque já está no passado dessa criatura, a problemática que ele adquiriu por si mesmo e que está levando no seu perispírito toda a problemática que vai fluir e vai desabrochar no corpo que foi projetado para ele, para cada encarnação. Então vejam bem que as doenças têm a sua origem, a gênese, o princípio, o início lá atrás, né? O ser humano é, na realidade, a consciência. O ser inferior, e não a aparência que dá tanta atenção, em flagrante descuido pelo mundo interno, que é o armazém de forças para a sua sustentação. Preocupado sempre em parecer ao invés de ser, transita entre uma ansiedade mal contida e outra não realizada, dissimulando as preocupações delas, fugindo através dos mecanismos viciosos que a sociedade estabelece como recurso para proporcionar status. A desenfreada busca por essa conquista que chama a atenção, gerando bajulação e destaque na comunidade, amarfanha o ser real, que perde o contato com sua realidade, e quando não mais pode suportar a tensão longamente mantida, deixa-se arrastar pelos transtornos de afetividade ou as doenças de natureza orgânica. Veja bem, então as criaturas vivendo numa vida simples, por isso que nós não podemos viver sem o Evangelho, sem as coisas do Espírito, para ter uma vida simples, uma vida tranquila, uma vida com compromisso, através do trabalho honesto, trabalho digno, não mexam com os nossos sentimentos mais profundos. Tudo isso são atitudes que o homem deve ter na vida para levar uma vida relativamente feliz no mundo de provas e expiações como o nosso. É claro que aqui ninguém vai ser feliz, jamais. Por mais que a criatura faça, a felicidade aqui é uma quimera, uma utopia, porque nós, como filhos de Deus, como cristãos, como irmãos de Jesus, que é o ser superior, o maior ser que já passou pela terra, jamais poderemos ser felizes se realmente tivermos no coração o amor ao próximo, vendo um irmão nosso infeliz, sofrendo, passando fome, passando miséria, sofrimento, violência. Então nós jamais podemos fechar, né, os olhos, o ouvido, para aquilo que acontece ao nosso redor. Então a felicidade não existe nesse mundo. Pode existir a felicidade do egoísta, né, das criaturas que se interessam só por si, pelo seu clã, pelas pessoas à sua volta. Nós vemos hoje corporativismo, criaturas que defendem os seus grupos, mas essa não é a atitude correta. Não é isso que Jesus veio ensinar para nós no mundo. Está aí, ó, que nós estamos vendo. Então, as criaturas jamais poderão ser felizes. E provocaremos em nós tantas doenças quanto forem necessárias para que nós aprendamos a viver através da dor, o homem crescer para Deus. Porque é a única maneira do homem crescer para Deus se ele não estiver no caminho correto, se ele não agir direitinho de acordo com a lei de Deus, que é amar o próximo como a si mesmo. O sistema imunológico, bombardeado pela mente irresponsável e insensata, que lhe descarrega vibrações viciosas em contínuo, termina por enfraquecer-se. Nós vemos quantos casos, né? Os casos mais terríveis da degeneração, esse problema da AIDS que nós vemos no mundo, né? As doenças, as anemias profundas, os cânceres, todas essas coisas estão aí. Elas não aparecem por acaso. Elas não aparecem por acaso. São coisas que nós trazemos para nós. Então, por isso a criatura, para viver bem, viver em paz, ela tem que estar correta com a lei de Deus. Termina por enfraquecer-se, então, o nosso sistema imunológico. Pela mente irresponsável e insensata. O que é mente irresponsável e insensata? Ou agimos contra nós, não só contra nós, como orgulhoso, egoísta, ele age a favor dele, ele se esquece do próximo, ele não quer saber, ele quer saber dele.
Então essa criatura é insensata, é irresponsável. Quantos atos que nós vemos no cotidiano, nas notícias dos jornais, nas revistas, das coisas que nós analisamos, nós falamos, nossa, eu jamais faria uma coisa dessa. Mas nós vemos tanta gente fazendo tantas coisas más nesse mundo, né? O que acontece? Nós ficamos com o sistema imunológico baixo, enfraquecido. Então é um campo propício para as doenças, né? Bombardeado pela mente irresponsável e insensata, que lhe descarrega vibrações viciosas em contínuo, termina por enfraquecer-se. E visitado pelos agentes patológicos que tentam dominá-lo, nós sabemos a briga que tem. Antes do homem descobrir o microscópio, era uma luta. Hoje ele sabe. Milhões e milhões de bactérias, micróbios que tem. E não só do campo material, e do outro lado, do campo espiritual. Quem lê as obras de André Luiz e tantos outros autores, eles mostram a miríades de coisas, de micro-organismos, tem dos dois lados da vida. As criaturas atraem por si também, através dos seus pensamentos, através das suas atitudes infelizes, que ficam registradas no nosso corpo espiritual, na nossa mente, que é espiritual, por tantos tempos, até a criatura se livrar de todas as suas mazelas. São muitas e muitas reencarnações, né? Então as criaturas têm que entrar numa reencarnação, sair dando tudo o que tem a favor do próximo, das grandes obras, para que ela vai se ajustando perante a sua consciência, para que ela consiga um dia voltar ao mundo em outra situação. Então esses agentes patológicos tentam dominá-lo, terminam por ceder campo às contaminações que se transformam em desconforto e desorganização molecular. Nós vemos como as moléculas se formam, as células se dividem, né? Quando há os ataques, nós temos a nossa imunidade, nós temos a força no nosso organismo para nos defender. Mas os problemas de ordem moral fazem com que nós fiquemos numa situação muito difícil. Então nós mesmos atraindo para nós essas consequências desastrosas que produzem os grandes malefícios orgânicos, atraindo para nós doenças, né? É um termo um pouco indigesto, mas é enfermidade, é o que ela está tratando aqui, né? As células que mantêm o ritmo de mitose, se tem algum médico aqui, eu não sei, né? As células que mantêm o ritmo da mitose dentro de um equilíbrio perfeito, transferindo as memórias para as sucessoras, ao impacto dos desajustes emocionais, sofrem no seu metabolismo as descargas vibratórias perniciosas e experimentam o prejuízo no automatismo, passando a ceder campo à invasão das bactérias e vírus destrutivos que as aniquilam implacavelmente. Cuidando-se dos sintomas e das enfermidades no seu aspecto de apresentação, ouvida-se da realidade causal de natureza vibratória que provém do próprio paciente. Então todos os malefícios somos nós que provocamos. Veja só as células, nós temos a imunidade, nós temos a defesa, nós podemos manter o nosso corpo saudável, mas a nossa mente também tem que estar, é a condutora de tudo, né? Senão nós não vamos ter nem saúde para levarmos a vida adiante, para conseguirmos acertarmos ou nos ajustarmos perante as leis divinas, perante os nossos desenganos, nossos erros do passado, mesmo no presente, que nós vamos corrigindo já, quando nós descobrimos que nós somos monitorados por nós mesmos. Deus não faz mal a ninguém, Deus não odeia, não prejudica ninguém. Nós já estamos longe das leis do Moisés, nós estamos na lei do Cristo, né? Que Deus é bom, é infinitamente misericordioso e justo. Então as criaturas, todos os malefícios da humanidade é produzido pela própria humanidade. Onde está a origem de tudo? No orgulho e no egoísmo, falam os espíritos superiores, né? Então as criaturas têm que saber conviver uma vida dentro do possível com as coisas do espírito, respeitando as leis de Deus, né? Aqui, continuando, ela diz assim:
É comum nesses casos que o paciente tratado conforme os padrões estabelecidos liberte-se da enfermidade que o levou ao nosocômio, ao hospital, né? Embora permaneça com os mesmos distúrbios internos, portanto, sem haver recuperado a saúde. Se a criatura não conseguiu se restabelecer intimamente, ela foi curada superficialmente. O antibiótico curou a infecção, cessou tudo. Mas ela vai retornar a ter os mesmos problemas no futuro. Ela vai dizer aqui, quer ver? Não poucas vezes a doença orgânica deixa resíduos prejudiciais no emocional do indivíduo, que, embora liberado do mal-estar, permanece enfermo intimamente, desencadeando futuros problemas na área do equilíbrio orgânico. Quando os nobres zeladores da saúde alterarem a forma de atendimento aos enfermos, começando por uma anamnésia mais profunda em torno do comportamento emocional, da situação econômica e da conduta do paciente, da sua afetividade, melhore mais eficazmente seu atendimento, com a consequente erradicação do mal que o perturba. Então precisamos tratar a doença e o doente, né? O ser humano e o espírito eterno que cada um de nós é, né? Então vejam bem, na problemática das enfermidades não deve ser descuidada a observação de que o espírito é em si mesmo o doente, em face dos seus atos nas experiências reencarnatórias do passado. Eu vou acelerar um pouquinho para mim não estourar muito horário. Que é interessante. Para mim é um aprendizado, porque eu fui chamado de última hora para fazer essa palestra e eu me interessei porque eu tinha o tema, eles me mandaram o tema. Falei, isso aqui é interessante, eu ia ser rápido, né? Então eu quero dividir com vocês aquilo que eu estou vendo aqui, né? Muito interessante. Então, transferindo via perispírito as ações de uma para outra existência, aquelas de natureza enfermiça e destrutiva, mais facilmente se esculpem nas tecelagens delicadas do envoltório semimaterial, quer dizer, o corpo espiritual. Semimaterial do espírito, produzindo os fenômenos de desgaste e de desorganização que se convertem em problemas na área da saúde. Convidados pelas divinas leis ao ressarcimento dos males anteriormente praticados a outrem, e a si mesmo, conduz os germes responsáveis pela sua recuperação, experimentando os efeitos negativos daqueles comportamentos infelizes. Então nós fazemos aquelas coisas ruins, mas atraímos para nós a própria doença que vai nos curar. O castigo vem assim, dessa forma. Dá para analisar isso? Porque quem está falando é um espírito que a gente sabe da sua andança por esse mundo. Viu? Quando o enfermo se resolve pela recuperação real e aceita a orientação saudável do seu médico, da sabedoria universal, muda de comportamento mental, psicológico e social, aplicando de forma salutar o pensamento. Olha, cuidado com o pensamento, que é o construtor das redes energéticas que se espraiam por todo o organismo, experimentando os salutares resultados. Ótimos, bons pensamentos faz bem para nós, para a nossa alma, né? Nesse sentido, a futura medicina integrativa, é um termo que nós estamos vendo agora, ultimamente tenho lido esses documentários que vêm nos encartes, das revistas, estamos se usando muito esse termo aqui, integrativa. E no momento a gente fazia confusão com interativa, não é integrativa. Nesse sentido, a futura medicina integrativa providenciará, integrativa aqui estou entendendo que é integral, está pegando o indivíduo como um todo, não só como o indivíduo portador da doença, como o indivíduo, o ser, está acima disso, que é o espírito. Né? Pelo menos a minha análise é mais nesse sentido. Nesse sentido, a futura medicina integrativa providenciará equipes especializadas nas terapêuticas energéticas. Vejam, aqui nós falamos. O que nós vamos receber agora aqui, o passe? Energia, não é?
utilizando-se dos passes, da água fluidificada, das orações intercessórias e renovadoras, envolvendo o paciente em contínuas ondas de bem-estar e de paz, de restrita confiança em Deus. Todos esses passos avançados para a aquisição da saúde plena. Não é? Não é ótimo isso? Mas a criatura, ela precisa, logicamente, os casos mais graves não são resolvidos assim de uma hora para outra, né? Mas é o que vai ajudar, mas pelo menos a pessoa vai acordar com uma realidade maior, a pessoa vai começar a pensar, vai começar a se instruir, vai procurar os meios de se modificar naquilo que acha que está sendo mais prejudicado ou vindo a prejudicar quem quer que seja, né? Então a pessoa vai tomar cuidado, né? Ninguém vive só. No corpo ou fora dele, todos se encontram em sintonia com outros, que eles compartem os ideais, as aspirações, os anelos do sentimento, as angústias, as dores. Então nós encontramos com outras criaturas iguais a nós, ou que estejam com problemas parecidos com o nosso. Então essa simbiose que todos nós estamos sujeitos, que às vezes se torna até obsessivo e tal, e vai por aí afora. Então, são temas para tantas palestras, né? Em qualquer problema, pois, de enfermidade, o paciente merece cuidados especiais, advertências e orientações seguras sobre a sua conduta mental, o seu direcionamento espiritual, as suas necessidades reais. Saudável ou enfermo, nunca te esqueças de que és o que tens feito, procurando recompor-te emocionalmente, mediante o cultivo dos pensamentos edificantes, refugiando-te em leituras enobrecedoras, reflexionando a respeito dos temas que te levam espiritualmente e orando sempre. Dá a impressão que nós vamos ficar o dia inteiro rezando, mas não é bem assim. O importante é ter a consciência disso. Isso é num átimo que nós sabemos. Depois que nós nos integramos dentro dessas orientações seguras da Joana de Ângeles, nós sabemos da necessidade que nós temos de nos policiar constantemente, isso sim. Mas nós não vamos ficar só rezando. Nós temos que viver a nossa vida, como diz no Evangelho, viver com os homens do nosso tempo, como devemos viver. Mas não esquecer que nós estamos num mundo que não é o mundo real. O mundo real é o mundo espiritual. Nós estamos aqui de passagem, numa escola preparatória, que é o orbe terrestre, para que nós possamos dar novos passos futuramente, ou então voltarmos aqui em melhores condições, participarmos com mais profundidade das coisas do mundo, darmos melhor de nós a favor das pessoas. É o que acontece com os grandes missionários, né, que vêm no mundo, graças a Deus. Né? Senão nós saímos, o mundo já tinha rodado. Né? A comunhão com Deus através da prece facultar-te-á a canalização de energias superiores da vida, que te virão pelo veículo do pensamento, robustecendo-se e levantando-te do leito, se por acaso nele te encontras. Essa é uma mensagem para as pessoas que estão acamadas, doentes, que estão nos hospitais ou nos lares, né? Então, para a pessoa ter confiança em Deus, né? Em qualquer situação, pois ama e faze todo bem ao teu alcance, enriquecendo-te de talentos de luz, que saberás multiplicar para a correta devolução àquele que te facultou a posse temporária, a Deus, não é? Que nos deu a oportunidade da reencarnação. A saúde, sem dúvida, é um desses fabulosos talentos que são oferecidos aos transeuntes da evolução, dos quais terão que dar contas. Que fizeste da tua saúde? Que fizeste do teu bem-estar? Que fizeste de tudo aquilo de bom que você recebeu no mundo? A favor de quem ajudaste? O que fizeste de bom, né? Então são os alertas da vida, né? Enfermidades, para mostrar que nós temos, aqui no momento nós estamos relativamente bem, né? Não vemos ninguém assim com uma dificuldade maior, né? Mas nós sabemos que o mundo aqui está cheio, os hospitais estão cheios de doentes, muitos lares com enfermos, né? Tantas criaturas aí jogadas pelas ruas, mas todos deram causa a essas situações. As coisas não acontecem assim por acaso, e Deus não é perseguidor implacável de ninguém, pelo contrário, nos alerta através
dos seus filhos mais preparados para que nós façamos o que tiver que ser de melhor, não só para nós como para os outros, né? Mas nós vamos receber os influxos dessas coisas boas, benéficas, principalmente se nós tivermos consciência de que nós somos autores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, artífices do nosso céu ou do nosso inferno, porque falam os espíritos superiores. Tudo bem, minha gente? Se tiver alguma dúvida, não vou dizer procure um outro, mas eu, dentro daquilo que eu estou aqui, que eu aprendi aqui, eu dividi com vocês o máximo. Procure outro sábio, né? Eu não sou sábio. Ô Jurandir, o que é que a Joana de Ângeles fala sobre doenças que não existem mais hoje, ou que têm remédios que são curáveis? O que é que ela fala? Não tem, nesse livro não tem nada disso. Se ela puder resgatar todos os seus problemas e continuar vivendo, mas às vezes não é tão necessário assim. O problema é a pessoa acordar com a realidade maior. Se a pessoa está sofrendo, não seria a humanidade melhorada, a humanidade se melhorou, né? Então recebeu esse remédio, isso aí do alto, né? Para se curar. Por exemplo, a hanseníase. A hanseníase hoje tem a dapsona, tudo isso, né? Que é uma cura total da doença. Antigamente não tinha nada disso. Igual a tuberculose, todas as outras doenças. Tuberculose, outra. A varíola sumiu, não se fala mais em varíola. Não seria evolução da humanidade? É evolução. Ela não fala nada disso. É evolução. Mas a gente, pelo que nós estamos vendo aqui nessa obra, nesse tema, está implícito, porque a humanidade evoluiu muito, a medicina evoluiu muito. Depois que inventaram o microscópio, já descobriram os micro-organismos, né? As doenças, as infecções. Imagina, os médicos não lavavam a mão antigamente, pareciam uns açougueiros. Não, esse é outro aspecto, mas aí já é o doente. Por isso que eu digo, tudo acontece com a razão de ser. O doente tinha que passar por certas dificuldades, porque ele deu causa, que nós vimos aqui. Não é? Jurandir, mas é o princípio da doutrina, nós sermos simples e ignorantes para a evolução. Lógico. A gente tem que evoluir. Claro, nós estamos no século XXI. Então nós tivemos doenças aí, epidemias violentas, que morreram 50 milhões de pessoas. Com gripe, né? Se morrer. Na Europa, né? Com gripe se morrer. É verdade, qualquer coisinha matava a pessoa. Hoje já sei que surgiu o ano passado essa suína, né? H1N1. Então, aí rapidamente já foi feita já a vacina descobre rápido. Teve o controle. Quantos males isso foram... é evolução mesmo, então, isso aí não tem como. É claro que os espíritos evoluem. Os espíritos, os grandes médicos, a ciência está sempre evoluindo. Então é a favor da humanidade. Agora, os espíritos eles combatem os problemas, as doenças, mas acontece que os males maiores, a origem dos males. Então é na evolução das criaturas. À medida que as criaturas evoluem, elas vão também erradicando os males, porque os males morais são esses que têm que ser cuidados, né? Porque as criaturas vêm aqui, tem uma doença, morre. Ele volta para o plano espiritual. Mas não morreu. Ele continua. O tratamento às vezes continua do outro lado. Amanhã ele volta novamente, num corpo sadio. Ele conseguiu vencer as suas provas, as suas dificuldades, às vezes ele vem até trabalhar, não é? Pode. Por isso que nós temos as abençoadas reencarnações, né? Agora, quando nós desperdiçamos as nossas reencarnações, o que acontece? Nós vamos perder muito tempo. Nós vamos perder tempo, vamos ter vergonha, porque nós vamos encontrar criaturas como nós, que começaram junto com a gente, e estão lá para cima, foram embora. Né? E a gente ficou, igual um aluno que repete de ano. Nós estamos vendo nossos colegas subindo, 2, segundo, terceiro, está na faculdade, nós estamos lá na 8ª série, sei lá. Então nós temos que lutar para evoluir. É o que tem acontecido. O mundo no começo foi assim. Por causa, proporcional às condições morais. Temos planeta inferior, planeta primitivo.
A Terra passa para a regeneração, porque já vai adquirir já condição para isso. Mas a moral tem que acompanhar, não é? Porque esses problemas do espírito, as doenças, vão continuar nos mundos inferiores. E vamos ter criaturas que vão trabalhar também, auxiliando esses nossos irmãos que estão nas mesmas dificuldades que nós estávamos no começo. Vamos ver, veja bem, 200 anos atrás, que a humanidade não tinha quase defesa nenhuma. Veja a média de vida das pessoas, nós vemos hoje. Hoje tem média de 70 e poucos anos, no Japão chega a quase 80 anos, a média de vida. Não é? Então, não sei se você acompanhou o Prêmio Nobel da Medicina, as descobertas que eles fizeram sobre células, tudo. Então. Trouxe até uma sobrevida para o próprio cientista. Ele acabou falecendo 3 dias antes de ser laureado. Né? Então, tá vendo? Mas ele trouxe uma sobrevida para ele de 5 anos. Então são as criaturas que estão sempre trabalhando aqui e lá, e continuam trabalhando. Eles voltam para lá e continuam nos laboratórios do espaço pesquisando e trabalhando a favor da humanidade. Porque são criaturas já conscientizadas. Né? Nós vamos ter que, lógico, a gente não é fácil então a gente olhar os malefícios que as pessoas fazem contra a humanidade, dentro desse planeta que nós estamos, a gente fica pensando, coitados, quanto que eles vão ter que sofrer para restabelecer esse equilíbrio, né, nos malfeitos que fizeram. Porque não vai para vontade nenhuma, porque as pessoas estão vivendo uma vida que dá a impressão que não tem fim. Aqui não é, aqui é passageira, é transitória. Depois vão se encontrar lá, vai ficar aquela briga no umbral, muitos nas trevas, né? Então, fazer o quê? Mas Deus deu oportunidade igual. A básica é o equilíbrio, é o espírito seguir o Evangelho de Cristo. Então, e a parte física se cuidar, né? Lógico, a saúde é importante, porque a pessoa pede a Deus uma vida, uma reencarnação, ela vai receber um corpo saudável, ela vai ter que prestar conta dele. Tá aqui, né? Vai ter que prestar conta da saúde que teve, o que ela fez com a saúde. Quantos que morrem e partem para o outro lado como se fossem suicidas, pelos excessos cometidos aqui na Terra. Né? Bom, eu acho que tá bom, né? Tá bom, Silvio? Como foi improvisado, né? Não, improvisado não. É que ele não estava na escala, ele não fez a lição de casa, ele não estudou em casa, é isso, né? Não estudou em casa, não estudou, mas foi ótimo. Aí, depois disso tudo que nós recebemos, desses conhecimentos maravilhosos, né? Que vão engrandecer cada vez mais o nosso espírito, nós vamos fazendo as nossas vibrações, percorrendo os lugares mais necessitados, percorrendo os hospitais, aquelas criaturas que estão no leito de dor, que esses médicos, como foi falado aqui, cada vez mais tenham condições de desenvolver mais o potencial que lhes foi dado, para que as curas sejam mais rápidas, na medida do possível, claro, né? Que eles sejam abençoados, que essas mãos que curam sejam cada vez mesmo mais abençoadas. Vamos nos asilos, aquelas pessoas que se encontram, às vezes, deixadas pelos familiares, mas nós sabemos que lá existem criaturas que estão para ajudá-las. As enfermeiras, os médicos desses asilos, que todos eles tenham a compreensão e executem a sua tarefa com maior amor. Nos orfanatos também, as crianças abandonadas, que foram deixadas pelos pais por algum motivo, às vezes têm os pais, mas são colocadas nessas casas que ajudam essas crianças a pelo menos terem esperança de um futuro melhor. Vamos vibrando por todos os cantos do nosso mundo, pelo lugar mais simples que existe, onde ainda, infelizmente, a fome ainda
praticamente reina naquele local. Que cada vez mais existam criaturas voluntárias que possam suprir a necessidade desses seres todos. Vibrando pelos dirigentes de estados, que se conscientizem ao cargo que abraçaram, para poder dar um melhor para a população. Vamos vibrando por alguma pessoa especial nossa, algum amigo, algum parente, que nesse momento está precisando dessa vibração especial, ou por um motivo de saúde, algum motivo de desespero, de desequilíbrio. Que essa nossa vibração chegue até ele, até essa criatura, em forma de muito amor, de muita paz, de muita esperança. E humildemente nós vamos pedindo a Jesus que nos proteja. Uma vibração especial a nós mesmos, a cada um de nós aqui nesse recinto. Agradeçamos cada vez mais a bondade divina, o reencarne e todos esses esclarecimentos e conhecimentos que nós podemos obter, principalmente chegando aqui, e que possamos colocar em prática tudo de bom que viemos aqui receber. Que possamos voltar para os nossos lares muito mais fortalecidos do que aqui chegamos. E que possamos cada vez mais seguir em frente e sempre propagando a palavra de Jesus. Que assim seja, em nome dele. Uma boa noite e os nossos trabalhos continuam. Agora nós vamos para os passes.